O torcedor vascaíno recebeu uma daquelas notícias que mudam o astral de qualquer temporada. A chegada de Edmar Lopes ao Rio de Janeiro marca oficialmente o início de um novo ciclo no Vasco da Gama. Depois de muita espera, finalmente o novo diretor executivo de futebol desembarcou em solo carioca e já começou os trabalhos que prometem agitar São Januário nos próximos meses. E olha aqui, a missão do português não é nada simples. Antes mesmo de pensar em reforços, a prioridade absoluta agora é resolver a situação de Léo Jardim, o goleiro que virou peça-chave para o clube e cuja renovação de contrato se tornou um dos assuntos mais importantes dos bastidores. Mas antes de mergulhar nessa negociação envolvendo o Camisa 1, vamos contextualizar rapidinho o currículo de Edmar Lopes para quem ainda não conhece tão bem. Aos 41 anos, o português acumula mais de uma década e meia de experiência no futebol, com passagens por clubes de peso na Europa. Ele começou como olheiro no Porto de Portugal lá em 2009 e ficou por lá até 2015. Nesse período foi responsável por abrir os olhos do clube para o mercado sul-americano. Inclusive nomes como Danilo e Alexandro, que brilhavam no Santos, foram descobertas que tiveram o dedo dele. Outro grande acerto foi James Rodrigues, que encantava na Colômbia antes de desembarcar na Europa. Depois do Porto, Edmar passou pelo Monaco, depois foi para o Lille, ambos na França, sempre com foco em análise e observação de talentos. Já em 2020, ele deu um passo importante na carreira ao assumir como diretor executivo no Boa Vista, de Portugal. Não demorou muito para ser chamado pelo Bordeaux da França, onde ficou até recentemente, antes de aceitar o desafio de comandar o futebol do Vasco da Gama. A chegada dele ao Rio aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 16 de junho, no aeroporto do Galeão. Sem alarde, sem entrevista coletiva, apenas um rápido cumprimento com quem estava por lá. A missão agora é colocar a casa em ordem e acelerar todas as questões pendentes no departamento de futebol. O elenco que está de férias volta aos treinos em breve, mas Edmar já trabalha nos bastidores para alinhar as próximas movimentações no mercado. E por falar em mercado, uma das principais expectativas da torcida gira em torno de reforços para a próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. Fontes de dentro de São Januário garantem que Edmar Lopes já tem mapeados alguns nomes, principalmente para o meio de campo e para o ataque, que são hoje os setores mais carentes do time. A defesa, que foi um problema sério nas últimas temporadas, agora parece ter encontrado um equilíbrio com jogadores como João Victor, Lucas Freitas, Léo Gustavo, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e até Lincoln vindo da base, sendo opções viáveis. Para o técnico, claro que o Vasco ainda pode buscar um ou outro zagueiro, mas a real prioridade é reforçar o setor de criação e finalização. Um primeiro volante para disputar posição com Galdames, um meia-armador para dividir a responsabilidade com Felipe Coutinho e um atacante de lado de campo são as metas. Além disso, um centroavante que possa disputar posição com Pablo Vegetti também está na lista. E agora, com Edmar Lopes no comando, a expectativa é que as negociações deixem de ser apenas interesse e comecem a virar propostas concretas. Voltando ao tema do goleiro Léo Jardim, a ligação dele com Edmar Lopes é antiga e pode ser um trunfo importante para o Vasco. Quando estava no Lille, Edmar foi fundamental para a contratação do goleiro. Depois, no Boa Vista, o português novamente apostou em Léo Jardim, levando o jogador para o futebol português. Essa relação de confiança entre os dois é vista como um fator determinante para que a renovação de contrato do goleiro avance de forma positiva. Fontes ligadas à diretoria já dão como muito provável a permanência do goleiro, e há quem diga que o acordo pode ser selado em breve. Enquanto a situação de Léo Jardim vai se encaminhando, outro assunto que movimenta os bastidores é o futuro de Leandrinho. O jovem lateral esquerdo, que tem apenas 20 anos, está retornando de empréstimo ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes Unidos. O jogador passou os últimos 6 meses por lá, acumulando experiência internacional e sendo bastante utilizado pelo clube árabe. Mesmo com boas atuações, o Al-Shabaab não exerceu a opção de compra prevista em contrato, principalmente por conta de dificuldades financeiras. A verdade é que a negociação com os árabes foi boa para o Vasco em vários sentidos. Primeiro, porque o clube conseguiu abater parte da dívida que tinha com o Al-Shabaab pela contratação de Paulinho em 2023. Além disso, o Vasco ainda recebeu uma quantia considerável pelo empréstimo de Leandrinho.
Agora de volta ao Rio de Janeiro, o jovem lateral será avaliado pela comissão técnica e pode ganhar espaço no elenco principal. Sua multa rescisória é de R$ 80 milhões, o que mostra o quanto o clube acredita no potencial dele. Por enquanto, o retorno de Leandrinho parece abrir uma disputa interessante pela lateral esquerda, já que o Vasco conta também com Victor Luiz e Piton para a posição. Internamente, a avaliação é de que Leandrinho e Piton podem formar uma dupla bastante competitiva, o que talvez complique a vida de Victor Luiz na briga por uma vaga entre os relacionados. E como se não bastassem todas essas movimentações, o impacto da chegada de Edmar Lopes vai além das negociações imediatas. Existe uma expectativa muito grande de que o Vasco finalmente passe a ter um planejamento mais estruturado, mais estratégico, e com decisões baseadas em dados e análises de mercado. Algo que faltava há muito tempo. A torcida está cansada de ver o clube tomando decisões apressadas, contratando jogadores por impulso e muitas vezes pagando caro por apostas que não deram certo. Com Edmar, a promessa é de um perfil mais analítico, mais criterioso e com um olhar atento principalmente para os talentos da América do Sul, mercado que ele conhece como poucos. O momento agora é de virar a chave. O Vasco, que passou os primeiros meses de 2025 enfrentando dificuldades, oscilando dentro de campo e com problemas de bastidor, agora tem uma oportunidade de reorganizar tudo. E isso vai começar pela janela de transferências. A expectativa é de que, nos próximos dias, comecem a surgir os primeiros nomes concretos ligados ao Vasco, justamente porque Edmar Lopes já chega com algumas cartas na manga. Existe uma lista de atletas monitorados, jogadores que o diretor já vinha acompanhando e que podem chegar a qualquer momento. E o melhor, com um perfil que encaixe nas necessidades do elenco, sem invenções ou contratações de última hora feitas por desespero. Além de reforçar o meio e o ataque, o Vasco também vai ter que trabalhar com inteligência para segurar as suas principais peças. Léo Jardim é só o começo. Outros jogadores também estão sendo observados por clubes de fora, principalmente após boas atuações recentes. O mercado internacional, como sempre, fica de olho no futebol brasileiro, e o Vasco precisa estar preparado para não perder peças importantes no meio da temporada. Por isso, o papel de Edmar Lopes vai ser também o de conduzir essas conversas de forma profissional, valorizando os ativos do clube e só liberando atletas em casos realmente vantajosos. A situação de Leandrinho, por exemplo, mostra como o Vasco começa a agir de forma mais estratégica. Emprestou o jogador para ganhar experiência, negociou a dívida com o Al-Shabaab e agora tem o atleta de volta, valorizado e com mercado. Mesmo que o lateral não permaneça muito tempo no elenco, o Vasco hoje tem uma posição de força para negociar uma futura venda em melhores condições. E essa é justamente a ideia que a nova gestão quer implantar: pensar sempre no médio e longo prazo. Enquanto isso, dentro de campo, o técnico Fernando Diniz já está de olho nos ajustes que vai precisar fazer para encaixar os futuros reforços no time titular. A ideia é que os novos nomes cheguem ainda durante a intertemporada, para terem tempo de adaptação antes da volta dos jogos oficiais. A torcida, como sempre, espera movimentações rápidas e certeiras, mas o recado que vem de São Januário é claro: a partir de agora o clube vai agir com calma, estudando cada passo para não repetir erros do passado. E quando a gente fala de mercado sul-americano, é impossível não lembrar da passagem de Edmar Lopes pelo Porto, onde ele ficou conhecido justamente por garimpar talentos por aqui. Isso alimenta o sonho do torcedor de ver nomes promissores com potencial de revenda futura vestindo a camisa do Vasco. Não vai ser surpresa se nos próximos dias começarem a pipocar notícias de jogadores jovens da Argentina, do Uruguai ou até mesmo de mercados menos explorados como o Equador e o Paraguai, sendo sondados pelo Cruz Maltino. Essa é uma das grandes especialidades de Edmar. Inclusive, pessoas próximas ao novo diretor comentam nos bastidores que ele já fez algumas consultas informais por meio de intermediários para mapear a situação contratual de alguns atletas que estão se destacando nesses campeonatos. Nomes ainda não são revelados justamente para não atrapalhar as negociações, mas a expectativa é que novidades surjam já nos próximos boletins do clube. Outra informação importante é que o Vasco também deve olhar para o mercado interno. Jogadores que estão se destacando em clubes de menor expressão no Campeonato Brasileiro ou em outras divisões podem entrar no radar. A ideia é não limitar as opções.
O departamento de futebol vai analisar cada oportunidade com muito cuidado, buscando o melhor custo-benefício. E a torcida, claro, vai precisar ter um pouco de paciência nesse processo. O recado que vem dentro do clube é que o foco é contratar menos, mas contratar melhor. Chega de fazer volume no elenco com jogadores que não entregam rendimento. Agora a prioridade é qualidade. E essa nova filosofia já começou com a escolha de Edmar Lopes para comandar o futebol. Voltando ao assunto da renovação de Léo Jardim, vale destacar também que o goleiro é visto como uma liderança dentro do elenco. Além de ser um dos destaques técnicos do time, é alguém que tem o respeito do grupo e da comissão técnica. Por isso, mantê-lo no clube é visto como um passo essencial para dar estabilidade ao sistema defensivo que já mostrou evolução nas últimas rodadas. Fontes de dentro do Vasco garantem que a relação de confiança entre Edmar e o staff de Léo Jardim pode ser decisiva. Existe uma sinergia que pode facilitar as conversas e fazer com que o goleiro renove por um período mais longo com uma valorização salarial compatível com o que ele tem entregado dentro de campo. Isso seria uma grande notícia, principalmente pensando no segundo semestre da temporada, quando o calendário ficará ainda mais apertado. Enquanto isso, outras peças do elenco também serão avaliadas para possíveis renovações ou até mesmo saídas. Jogadores que não estão sendo tão utilizados podem ser emprestados ou negociados em definitivo. O objetivo é ter um elenco mais enxuto, mais competitivo e com jogadores que realmente estejam nos planos da comissão técnica. E tem mais: o Vasco também está trabalhando para fortalecer o departamento de análise de desempenho. Profissionais da área já estão sendo sondados para compor a equipe de Edmar Lopes, trazendo ainda mais suporte na hora de mapear reforços e avaliar o rendimento do elenco. Essa é mais uma mudança de mentalidade que chega com um novo diretor executivo. Os bastidores de São Januário estão movimentados. As reuniões acontecem quase que diariamente, com foco total na montagem do elenco para a sequência da temporada. E se o torcedor estava ansioso por novidades, pode ter certeza de que os próximos dias serão de muitas notícias, negociações e, quem sabe, anúncios oficiais. E tem ainda o caso de jogadores que voltam de empréstimo, como Leandrinho. O lateral, como já falamos, chega com moral depois de uma boa passagem pelos Emirados Árabes. A dúvida agora é como ele vai ser utilizado, se será integrado ao grupo principal ou se ainda pode ser envolvido em alguma nova negociação. O certo é que o Vasco está de olho em todas as possibilidades. Por fim, a sensação é de que o ano de 2025 começa de verdade. Agora para o Vasco. Com Edmar Lopes no comando do futebol, a esperança de dias melhores volta a aparecer no horizonte cruzmaltino. O torcedor segue na expectativa, aguardando as próximas movimentações e torcendo para que o clube consiga de uma vez por todas virar a página e iniciar uma nova fase mais vitoriosa. Daqui para frente, cada passo, cada contratação e cada renovação vai passar pelas mãos do novo diretor executivo. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa história, que promete movimentar bastante os bastidores de São Januário nas próximas semanas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. O Vasco da Gama pode estar prestes a ganhar um reforço de peso para o seu elenco. Nos bastidores do futebol carioca, começa a ganhar força o rumor de que Brian Rodrigues, jovem promessa do futebol uruguaio, teria enfim dado seu aval para vestir a camisa cruzmaltina. A informação veio à tona recentemente, quando o atacante falou pela primeira vez, ainda que de forma tímida e cuidadosa, como possível novo jogador do clube. Apesar de não ter sido uma confirmação oficial, as palavras do jogador alimentaram a expectativa da torcida vascaína, que já sonha com a chegada de um talento capaz de revolucionar o setor ofensivo do time. Brian Rodrigues, conhecido por sua velocidade, habilidade e faro de gol, tem sido observado por diversas equipes nos últimos anos, tanto na América do Sul quanto na Europa. Sua passagem pelas categorias de base e sua ascensão no futebol uruguaio chamaram a atenção de olheiros, mas a possibilidade de atuar no Brasil, principalmente em um clube com a história e a torcida apaixonada do Vasco, seria um passo importante para sua carreira. A movimentação nos bastidores sugere que o clube carioca está empenhado em trazer o jogador,
e que as conversas com seus representantes avançaram consideravelmente. Fontes próximas ao atleta indicam que Rodrigues estaria animado com a ideia de jogar no futebol brasileiro, que considera um dos mais competitivos da América Latina. Além disso, o Vasco, que atravessa um momento de reconstrução, vê no Uruguai uma oportunidade de agregar qualidade e versatilidade ao seu ataque, que busca mais criatividade e objetividade. Embora o negócio ainda não esteja fechado e detalhes como contrato, valores e tempo de vínculo precisem ser ajustados, a torcida já começa a se empolgar com a possibilidade de ter um jogador de alto potencial defendendo as cores do clube. O próprio Brian Rodrigues, em suas primeiras declarações sobre a possibilidade, foi discreto, mas deixou escapar um otimismo cauteloso. Segundo ele, é um clube muito grande, com uma torcida incrível, e jogar no Brasil sempre foi um sonho para muitos jogadores sul-americanos. Espero que as conversas evoluam e que tudo dê certo. Essa fala já é suficiente para que os torcedores vascaínos façam planos e criem expectativas para o que pode ser um reforço importante na temporada. No entanto, apesar do burburinho positivo, ainda há um caminho a ser percorrido para que a contratação seja oficializada. O mercado de transferências costuma ser cheio de surpresas, e as negociações podem esfriar ou mudar de rumo rapidamente. Ainda assim, o fato de Brian Rodrigues ter se manifestado publicamente, mesmo que de forma contida, indica que as chances de vê-lo com a camisa do Vasco não são pequenas. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa possível chegada, que pode agitar ainda mais a já fervilhante torcida do Clube da Colina. Afinal, no futebol, onde rumores e expectativas vivem lado a lado, a confirmação de uma contratação como essa pode ser o começo de uma nova fase promissora para o Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.